Bom, temos 16 participantes. Iniciamos a gravação agora. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Depois de um longo período aí, né? Sem nos falarmos. São 2 semanas, né? Sem aula. Porque nós tivemos nesse inteirinho uma semana que foi de apresentação de trabalhos, de conclusão de curso, né? E depois seguida uma semana jurídica, né? Eu gostaria de saber de vocês aí, o que vocês acharam, né, da Semana das Bancas. Vocês podem abrir o microfone, viu? Fiquem à vontade, abre a câmera para falar, tá bom? Ninguém vai dizer nada? Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Eu já tinha assistido um pouco tempo atrás, antes da pandemia, a apresentação de banca. É bem interessante e vai nos ajudar muito lá na frente, né? A nos preparar de alguma forma, de como nos comportar, de como nós devemos falar perante a banca ali também. É muito, muito importante, sim, para o nosso enriquecimento cultural, conhecimento. Vale muito a pena mesmo participar. Ok, muito obrigado pela sua participação. De fato, vocês todos vão se submeter no final do curso, né, à apresentação de um TCC, né? É requisito obrigatório para a graduação, a aprovação, né, a apresentação e a aprovação do TCC. Agora foi uma apresentação assim um pouco diferente, né? Porque foi assim, esse meio virtual. O nervosismo do aluno é o mesmo, né? Mas ele é diferente, né, em virtual. Você vê que a pessoa está na sua casa e tal. Alguns são mais formais, outros não. Enfim, eu senti que há essa diferença entre a apresentação presencial e a virtual. Mas na terça-feira, né, que foi o dia em que eu participei de algumas bancas, gostei muito dos trabalhos que foram apresentados, né? Um desses trabalhos, né, aquele que envolve direito aduaneiro, o aluno foi muito corajoso, né, na escolha do tema, na abordagem do tema, na construção do TCC, né, e ele foi muito bem, porque é um tema que acho que sequer durante a graduação se ouve falar da expressão direito aduaneiro. Os cursos de direito em geral, eles não têm essa disciplina na sua grade, né? Aqueles que pretendem se enveredar nesse ramo, depois da graduação, precisam fazer uma pós-graduação. Aí, pós-graduação tem em direito aduaneiro, né? Então, fiquei, assim, surpreso com aquele tema, né? E o aluno se saiu muito bem. Bom, em seguida nós tivemos a outra. Temos aqui uma participação. Olá, professor, a Janaína. Olá, professor. Hoje estou sem webcam, mas me posiciono aqui, de que este ano foram bem interessantes os temas. Eu me surpreendi um pouco com o rigor dos examinadores, o que é bom. Bom, Janaína, se você quiser escrever no site o que você entende pelo rigor dos examinadores, né, ou se algum outro aluno também quiser se manifestar a respeito do rigor, né, fique à vontade, porque essa é a devolutiva que vocês dão para a gente, né, para os professores. Isso é importante. Eu reservo um pedaço da aula aqui para a gente tratar desse assunto, né. Então, aqueles que agora quiserem
falar alguma coisa, pode falar qualquer coisa, não tem problema não. Ninguém vai gravar, usar isso aqui contra vocês, né, gente? É só um feedback, fique tranquilo. Né? Aqueles que se sentirem à vontade, pode abrir o microfone, a câmera e pode dar a sua impressão a respeito das avaliações. A Janaína participa, dizendo questionamentos mais elaborados, os detalhes página por página para correção do trabalho escrito, um cuidado maior com as normas da BNT, porque no ano em que assistimos ou não ouvimos tão bem o que era questionado ou não era. Janaína e demais alunos. Então, esse método online ajudou também para que prestássemos mais atenção. Pois então, Janaína, o TCC ele é avaliado de duas formas, né, sob duas óticas, né, uma ótica que é formal, essa se refere ao cumprimento das normas da BNT, e depois o mérito, né, quanto ao conteúdo do trabalho, a sua estrutura, como ele foi estruturado, o desenvolvimento do raciocínio, qual era o problema que o aluno queria abordar, se ele realmente abordou, qual foi a conclusão que ele chegou, quais foram os argumentos que foram utilizados, se ele fez uma boa pesquisa bibliográfica, abrangeu uma quantidade razoável de livros ou de artigos jurídicos, né? Então, isso a gente olha, né? A gente também olha se tem plágio, se não tem plágio, né? E teve plágio, tá? Teve plágio. Então, quando tem plágio, tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Então, quando está tudo em ordem, assim, é autorizado o depósito, né, então é marcada a banca. Né? Aí, no dia da banca, os professores, né, que não o orientador, né, começam a fazer suas observações. Né? E cada qual faz a sua avaliação, né? Cada professor tem a sua avaliação. Né? Todos passam pelos mesmos critérios, mas cada professor, por ser um indivíduo por si só, ele tem a sua forma de avaliar. Né? E eu tenho a minha forma de avaliar, então, se o trabalho ele tem que obedecer às regras da BNT, ele tem que obedecer às regras da BNT. E naquilo que ele não obedece, eu procuro, né, pontuar aquilo que estava em desacordo com as normas da BNT. Né? Pontuo e encaminho para o aluno, né, para que não fique ali durante a banca, né, se tome um tempo muito grande com esse aspecto formal. Se faz uma observação geral, pelo menos do meu ponto de vista, eu faço uma observação do ponto de vista geral, e depois encaminho para o aluno os pontos, né, que precisam ser corrigidos, né, adequados às normas da BNT. Bom, depois a gente passa para o mérito, que é o trabalho em si, né, a escrita, o conteúdo do trabalho. Fazemos ali uma breve avaliação, e depois algumas perguntas. Né? O aluno, todas as perguntas elas têm que ter ligação com o trabalho. Né? Não pode se fazer uma pergunta que não tenha relação com o trabalho. Né? É como se fosse uma prova. Né? A gente pergunta aquilo que foi dado em aula. Você pergunta aquilo que o sujeito escreveu no trabalho. Né? Então, cada professor ele tem a sua forma de avaliar. Então, acho que é isso, né, em relação aos trabalhos. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, né? A Vanessa escreve aqui, mas o orientador não verifica antes de mandar para a banca essa questão do plágio? Sim, ele verifica. Mas os programas, né, de plágio, às vezes eles não são assim tão espertos, né? Eles não são assim tão precisos na detecção, né? E daí os outros professores também fazem o mesmo procedimento e acabam detectando, né? E aí acabam informando o orientador que aconteceu isso, aquilo, outro, né?
e daí a decisão é tomada. Tá? Mas os orientadores todos analisam para ver se tem plágio ou não. Tá? Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma observação a fazer? Não acredito que não, né? Não veio nada ainda. Bom, mas fiquem à vontade, tá? Vai escrevendo aí no chat aí, que à medida que eu vou lendo aqui, eu vou passando para vocês, tá? Agora, na semana seguinte, a gente teve a semana jurídica, né? Uma semana inteira de palestras. Eu acompanhei a palestra na terça-feira, né? O Dr. Felipe, né? Delegado de Polícia Civil de São Paulo, falou sobre o inquérito policial, muito bem sobre o inquérito policial, evidentemente que sobre a visão da polícia, né? Da polícia investigativa, da polícia judiciária, né? Sobre essa ótica. E ele tem os seus argumentos, os seus fundamentos jurídicos válidos para assim explanar e assim de lege ferenda fazer as suas sugestões, recomendações, etc. e tal, né? Mas no todo, né, se nota como se sempre se notou, sempre se soube, se sabe, e o inquérito policial ele do ponto de vista da prática, né, imprescindível, né, para o processo penal, inclusive para o exercício do direito de ação penal. Embora uma das características do inquérito policial seja a prescindibilidade, ele é dispensável, né, mas na prática, né, senhores, uma ação penal que é fundada com elementos coletados na investigação preliminar é uma ação penal robusta, elementos de autoria, de materialidade, né. A gente sente que tem essa diferenciação, né? Então, assim, é um tema que precisa ser, que o Congresso Nacional, né, os doutrinadores, eles precisam se debruçar, né, a fim de atualizar naquilo que é possível ser atualizado, né, a nossa fase investigativa, né, preliminar investigativa. O nosso Código de Processo Penal é de 1942, né, 1940, 42, e evidentemente que na parte do inquérito policial houve algumas alterações legislativas ao longo do tempo, né, produção de provas, né, aquele inquérito judicialiforme já não existe mais, com a Constituição de 88, então, mas algumas coisas ainda precisam, pelo menos na minha visão, né, precisavam ser atualizadas, né. E o professor Rafael, Felipe, né? O professor Felipe, ele abordou muito, com extrema clareza, extrema didática e com muita autoridade acadêmica, né? O tema, né? Afinal de contas, né, é o trabalho dele, ele faz isso todos os dias. Então ele é conhecedor da causa, não só na prática, como na teoria, né? Então, fiquei muito satisfeito, né? Muito satisfeito com essa palestra, né? Uma palestra de alto nível, para vocês, assim, um prato cheio, para vocês um prato cheio. Eu não sei como é que foi nos outros dias, né? Como é que se desenvolveram as palestras nos outros dias, mas a de terça-feira, a palestra foi excelente. Tá? Bem, senhores, aí chegamos no dia de hoje, dia de aula normal, né? Só que é a nossa última aula antes da prova, né? Será que estou enganado ou não? Tá correto, professor. Tá correto, né, Marcos? Obrigado, Marcos. Nossa provinha é semana que vem, terça-feira que vem, né? E na aula de hoje, nós vamos estudar o nosso último ponto do conteúdo programático, tá? Que é agentes públicos. Agentes públicos. E
O tema agentes públicos, senhores, ele é um tema super extenso. Ele é bem extenso, né? Eu confesso que havia esquecido dessa semana jurídica, sabe? Não sabia se ia ter esse semestre ou não, né? Porque esse tema agentes públicos eu costumo abordá-lo em 2 aulas. Em 2 aulas, às vezes até em 3 aulas. Tá? Nós temos só uma aula para abordá-lo, né? Então, o que eu vou falar a respeito de agentes públicos? As coisas principais a respeito de agentes públicos. Bom, evidentemente que eu vou deixar um material com vocês. Mais para frente eu passo aqui para o Marcos e ele dispara. Um material que vai falar sobre todo o tema, agentes públicos, tá bom? Para que vocês não fiquem sem. Tudo bem? Evidentemente que na prova eu só vou cobrar aquilo que for dado em sala de aula, né, de toda a matéria, inclusive de agentes públicos. Bom, eu sei que na aula antes da prova, recomenda-se, né, que seja feita uma revisão. Né? Mas em razão dessas duas semanas, né, anteriores que foram ocupadas com atividades extracurriculares, né, isso acaba apertando o cumprimento do conteúdo programático, né, então, com essa justificativa, hoje eu não vou dar uma revisão de direito administrativo, vou falar só apenas sobre agentes públicos. Tá? Salvo engano meu, a matéria que cai em prova é ato administrativo, é isso? Ato administrativo, responsabilidade civil do Estado e agentes públicos, é isso, né? A Vanessa pergunta aqui, mas as provas não começam sempre na quarta? Vanessa, pelo meu calendário aqui, que eu tenho aqui, as provas vão começar na terça, tá? As provas começam na terça, no calendário que eu tenho aqui. Deixa eu até abrir ele aqui, para... Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Sim, professor. Ok. Obrigado, Letério. Então, aqui, ó, dezembro, né? Provas do segundo bimestre, presencial, curso presencial, começa dia 1º. E dia 1º é terça-feira que vem. Então, a prova é terça-feira que vem. E no dia 30 é o último dia para entrega dos trabalhos, né, professor? Só para confirmar, hein? Confirmado, Marcos. Segunda-feira que vem, último dia para entregar os 2 trabalhos que foram solicitados para esse segundo bimestre. Tá? Bom, senhores, então, sem mais delongas, aí vamos conversar a respeito de agentes públicos. Bom, os agentes públicos, senhores, essa nomenclatura, agentes públicos, o que você estuda em agentes públicos? Né? Você estuda as pessoas físicas que exercem com algum vínculo, com algum tipo de vínculo permanente ou transitório, com ou sem remuneração, eles exercem uma função pública para satisfazer o interesse público. Isso é agente público. Né? É como se fosse assim o gênero, tá? Do qual decorrem várias espécies. Né? E essas espécies é um tema bem técnico. Tá? Daí a gente precisa saber os nomezinhos corretos para não
falar nome errado, né, trocar os nomes, porque daí fica esquisito, né? Então, assim, o nome genérico de qualquer pessoa física, que transitória ou permanentemente, recebendo ou não remuneração, exerce alguma função pública, né, a essa pessoa física dá-se o nome de agente público. Tá? E agente público, senhores, é um nome que foi dado pela doutrina, tá? O nome que é dado pela doutrina. Por que foi dado? Porque foi assim organizado pela doutrina. Porque se você for ler a Constituição Federal, você vai ver que a nomenclatura utilizada pela Constituição não é das melhores, né, e ela varia de acordo com o tempo. Porque se você modifica a Constituição, modifica a nomenclatura, modificou o conceito daquilo que você tinha. Então, a doutrina sabedora dessa circunstância, né, que a lei, seja uma Constituição ou não, ela é modificável ao longo do tempo, ela está sujeita à modificação ao longo do tempo, ela criou uma estrutura, né, a respeito dessas pessoas físicas, e assim colocou todas essas pessoas sob um amplo guarda-chuva, que se chama agentes públicos. Aí, a depender se essa pessoa física tem vínculo com o Estado ou não tem vínculo com o Estado, tem um nome. Se esse vínculo é do tipo X ou esse vínculo é do tipo Y, tem um outro nome. Se ela recebe remuneração para fazer isso, tem um nome. Se ela não recebe remuneração, tem um outro nome. Tá? E daqui é que decorrem as espécies de agentes públicos. Tá? Que daí a gente tem que saber o nomezinho de cada um deles, tá? Para não confundir, né, nenhum deles aí, porque aqui é extremamente técnico. Tá? Bom, só para dar a vocês um panorama, né, a respeito da nomenclatura do que a gente vai estudar hoje, vocês estão acostumados, né, com a expressão funcionário público, né? Não estão? Até sim, né? Pode abrir o microfone e falar sem problema nenhum. É sempre assim, né, professor? Tudo é funcionário público. Pois é. Eu me encaixo numa dessa. Pois é. Então, assim, para o pessoal aí para as pessoas que não são formadas, né, ou para vocês até o dia de hoje, né, qualquer pessoa que trabalha para o Estado, dá o nome dele, é funcionário público, né? E daí, funcionário público, vem aquela ideia, né, do sujeito que chega, deixa o paletó lá na cadeira, né, aí sai para tomar um café e volta só às 5h da tarde para catar o paletó e ir embora, né? Essa é a visão que se tem do funcionário público, né? Bom, eu convido a todos vocês, né, a passarem uma semana lá na minha mesa de trabalho, e dos meus colegas também, né? E essa noção ela vai ser desconstruída totalmente. Tá? E digo aqui para os senhores assim com orgulho, né? Porque a gente, quando trabalha e gosta de onde trabalha, a gente tem que elogiar, né? Então, a Receita Federal é um excelente lugar para se trabalhar e ela tem uma função essencial para o Estado, né? Porque sem a Receita, o Estado não tem dinheiro. Se o Estado não tem dinheiro para funcionar, o Estado não funciona. Não tem dinheiro para serviço público, não tem dinheiro para nada, né? Então, quem fiscaliza, quem arrecada, né, é a Receita, né? Os tributos federais, a Receita Federal, os tributos estadual, as receitas estaduais, etc. E falando pela Receita Federal, é um lugar de extremo profissionalismo, tá? E que ele não se distancia, a Receita Federal, do ponto de vista dos seus funcionários, do comprometimento dos seus funcionários, ela está a par e passo com as políticas de trabalho das grandes empresas. Tá? Dentro da Receita Federal nós temos metas, tem resultados a serem atingidos, né?
para que você evolua dentro da carreira, você precisa se qualificar constantemente, né? Então, assim, é um lugar em que você se sente, né, válido, valioso para alguma coisa, né? O teu trabalho acaba te dignificando, né? Então, existem outros lugares também que essa noção de funcionário público ela não se encaixa mais, existe, né? Lá a Polícia Federal. Você vai ver como que esses caras trabalham. Eles trabalham muito bem. A Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, né? Vá a qualquer Ministério Público, né? Ministério Público do Paraná, né? São todos, entre aspas, funcionários públicos, né? Então, essa palavrinha funcionário público, né, ela já começo a desconstruir ela aqui com vocês. E já digo que depois da Constituição de 88, senhores, não se fala mais em funcionário público, tá, tecnicamente. Funcionário público era uma nomenclatura que era usada na Constituição de 67, tá, até em constituições anteriores. Mas a partir de 88 não se fala mais em funcionário público, porque você pode ler a Constituição Federal inteira, seus mais de 200 artigos, inclusive o ato de disposição constitucional transitória. Você não vai encontrar ali a expressão funcionário público. Não tem mais. Ela foi substituída por uma outra expressão. Eu já, no momento adequado, eu vou dizer qual que é a expressão que substituiu o funcionário público. Bom? Então, veja, a nomenclatura, né, de acordo, vai mudando a Constituição, muda a lei, muda o nome também. Veja, quando sai a Constituição de 88, essas pessoas físicas que trabalham para o Estado, elas são regulamentadas ali a partir do artigo 37 da Constituição. Depois no artigo 39, né, daí o artigo 39 é apenas para os servidores públicos, né? Depois o artigo 42, que fala só dos militares, né, que também são agentes públicos. Depois, quando vai falar do Poder Legislativo, fala dos deputados, também são agentes públicos, né? Depois tem os senadores, também são agentes públicos. Depois fala do presidente da República, também é agente público, né? Em seguida vai falar dos juízes, depois vai falar dos promotores, vai falar dos advogados públicos, dos defensores públicos, dos policiais, né? Dos auditores, né? Então são todos servidores públicos, são todos agentes públicos, melhor dizendo. Eles todos se enquadram nesse guarda-chuvão, esse nome genérico. Mas quando você vai lá na Constituição, quando a Constituição sai em 88, ela diz o seguinte, olha, nós temos no Brasil servidores públicos que são civis e servidores públicos que são militares. O que você entende disso? Que existe um gênero, né, servidor público, que faz parte da agente público, né, mas existe esse gênero, que é servidor público, que ele se subdivide em civil e militar. Só que em 1998, a Constituição, nesse ponto, é alterada e ela muda o nome. O servidor público civil passa a ser chamado só de servidor público. O servidor público militar passa a ser chamado só de militar. Qual a indicação que está sendo dada? Que militar não é mais servidor público. Ele é uma categoria de agente público. Ele se desprende daquela categoria que ele fazia parte, que era servidor público, e agora ele passa a ser uma categoria específica de agente público, como é o servidor público, né? Então, assim, nós temos um problema de nomenclatura, né? E a doutrina resolve isso. A doutrina resolve. E para albergar todas essas categorias de pessoas físicas com algumas características prestam serviço para o Estado, ela vai dar um nome genérico. E aí isso é o nome de agente público. Vocês entenderam? E essa é a nossa aula de hoje. Vamos estudar os agentes públicos. Tá? Então, o que é agente público, senhores? Vocês receberam o material, né? Eu passei o material para o Marcos, e o Marcos repassou para vocês, né? O que é agente público? Agente público é toda pessoa física, senhores, que presta serviço para o Estado, né?
presta serviço para o Estado. E aqui, quando eu digo Estado, né, eu aqui estou dizendo Poder Executivo, Poder Legislativo, o Poder Judiciário, administração pública direta, administração pública indireta. Estou sendo bem amplo, o mais amplo possível, tá? Agente público é toda aquela pessoa física que presta serviço para o Estado, nesse espectro bem amplo. Essa expressãozinha agente público, né, ela é empregada em algumas leis específicas, né? Ela tem algumas leis, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, dá um conceito de agente público, né? A lei de improbidade administrativa, ela dá no artigo 2º, que é que ela considera agente público para fins de responsabilização da lei de responsabilidade, da lei de improbidade administrativa, né? Mas é só uma observação. Enfim, então hoje, senhores, com a Constituição de 88, né, hoje nós temos o seguinte panorama, que o gênero dessas pessoas físicas que prestam serviço para o Estado, a gente chama isso de agente público. E são espécies de agente público. Aí nós temos os agentes políticos, os servidores públicos, os militares e depois os particulares em colaboração com o poder público. Então, são 4 as espécies de agentes públicos. Agentes políticos, os servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público. Tá? Cada um destes, senhores, tem as suas características próprias. Tá? E a gente não pode confundir nenhum deles, tá? Porque agora a gente entrou no negócio que é técnico, não pode confundir. Então, por exemplo, você vai fazer um TCC a respeito de agente público, né? Então, você não pode chegar lá e falar assim, o servidor público, estatutário, ele ocupa um emprego público. Ó, se eu estiver na banca, eu já levanto e vou embora. Isso é um erro crasso, né? Eu já vou explicar para vocês. Isso é um erro crasso. A técnica aqui está absolutamente imperfeita. Aliás, não tem técnica nenhuma aqui, né? Você confundiu 2 coisas que são diferentes entre si, né? Então, senhores, retomando aqui, quais são as espécies de agentes públicos que nós temos, né? Nós temos os agentes políticos, os servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público. Nós vamos começar falando a respeito dos agentes políticos, tá bom? Mas antes de falar dos agentes políticos... Não, vamos falar dos agentes políticos. Tá? Depois eu falo, isso vai ter que chegar um momento oportuno. Quem são os agentes políticos? Quem são os agentes políticos? Ele é agente público, uma espécie de agente público. Quem são os agentes políticos? Olha, existe uma grande discussão na doutrina a respeito do que se entenda por agente político. Nós temos 2 correntes a respeito disso, né? Uma primeira corrente diz o seguinte, que agente político é aquela pessoa, né, que presta uma função pública, presta um serviço para o Estado, só que eles são aquelas pessoas que compõem o primeiro escalão dos poderes da República, né? Que eles não têm subordinados, e não tem ninguém acima deles, né? Porque eles representam o próprio poder do qual eles fazem parte. Né? Então, nesse sentido, né, eles têm um vínculo com o Estado, estabelecido pela lei, né? Então, com essas características, né, quem seriam os agentes políticos para esse pessoal da primeira corrente? Bom, esses são aqueles que representam, são membros do próprio poder, né? Bom, quem é o membro do poder legislativo? Bom, Legislativo Federal, nós temos os deputados federais. Os deputados e os senadores, né? Isso. No âmbito estadual, nós temos deputados estaduais, né? E no âmbito municipal, nós temos os vereadores. Esses seriam os agentes políticos, né? No Poder Executivo, né?
quem representa o Poder Executivo e não existe relação de hierarquia com ninguém é o Presidente da República. É o Presidente da República. Esses seriam agentes políticos. Aí, quando chega no Poder Judiciário, é que começa a divergência doutrinária. Porque para o pessoal dessa primeira corrente, os juízes, os membros do Ministério Público, os ministros do Tribunal de Contas da União, ou conselheiros do Tribunal de Contas, né, os diplomatas, esses caras também seriam agentes políticos. Agentes políticos. Né? Com o que o pessoal da segunda corrente não concorda. Porque com o pessoal da segunda corrente, quem é agente político? É quem detém mandato. Quem tem mandato. Né? Também ocupa uma posição de destaque dentro do poder, né? Mas ele tem mandato. E daí quem tem mandato? Aqueles que eu disse, exceto quem? Juiz, membro do Ministério Público, diplomata, essas pessoas. Né? O que tem prevalecido, senhores, na doutrina, o entendimento é de que é dessa segunda corrente. Tá? Os agentes políticos seriam aqueles que representam o poder e detêm mandato, portanto. Então seria o Presidente da República, os deputados, os senadores, os vereadores, né, os governadores, os prefeitos, tá bom? Seriam essas pessoas. Tá? Bom, então esses são os agentes políticos. Né? Daí a gente passa para a segunda categoria de agentes públicos, que são servidores públicos. Tá? Servidores públicos. Bom, o que é servidor público? O que é servidor público? Servidor público também é uma pessoa física. Todo agente público é uma pessoa física. É uma pessoa física que tem um vínculo com o Estado. Com o Estado. Esse vínculo, ele pode ser legal ou contratual. Legal, porque vem de uma lei, ou contratual, porque vem do contrato. Então, são essas pessoas físicas que mantêm um vínculo permanente com o Estado. Esse vínculo pode ser legal ou ele pode ser contratual. E eles recebem remuneração para desempenhar as suas funções. Tá? Isso é servidor público. Pessoa física que presta serviço para o Estado, um vínculo permanente, legal ou contratual, e recebe remuneração para tanto. Os agentes políticos, né, você veja, o vínculo é transitório. Se detém mandato, o vínculo é transitório. 4 anos, né, para a maior parte dos cargos, admitida a reeleição. Né, alguns a reeleição é indefinida, né, não tem limite, para outros são só 2 mandatos. E no caso de senador, o mandato é de 8 anos. Então, veja, no caso dos agentes políticos, né, o vínculo que tem com o Estado, ele é transitório. Recebe remuneração, mas o vínculo é transitório. Já servidor público, o vínculo é permanente. O acesso aos cargos eletivos, né, que são ocupados pelos agentes políticos, é através do voto. O acesso é através de voto, né, senhores? O acesso para os cargos que ocupam os servidores públicos, o acesso, em regra, é feito por concurso público. Né? Em regra, é feito por concurso público. Mas existem alguns cargos que não precisa, né, que é o caso de cargo em comissão, função de confiança. Né? Mas isso daqui a pouco eu já falo das características. Né? Mas voltando. Servidor público, senhores, é uma segunda categoria de agentes públicos e é uma pessoa física que tem um vínculo com o Estado permanente. Um vínculo legal contratual, ele recebe remuneração por isso. Tá? Bom, como eu disse algumas palavrinhas nesse conceito, né? Quais palavrinhas? Vínculo contratual ou legal, né? E aqui já tem uma primeira diferenciação
uma subdivisão dentro dos servidores públicos. Porque, a depender do tipo de vínculo que essa pessoa física tem com o Estado, esse servidor público, ele pode ser chamado de servidor público estrito sensu, ou servidor estatutário, porque ele ocupa um cargo público, ou ele pode ser um empregado público, porque ele ocupa um emprego público. Tá? Então, os servidores públicos, eles podem ser diferenciados, essa categoria geral, tá, de servidores públicos, eles se subdividem em servidores públicos estrito sensu ou servidores estatutários, porque eles ocupam o cargo público. O vínculo que eles têm com o Estado é vínculo que é regido pela lei. Tem uma lei que rege os direitos e as obrigações, a previdência destes servidores. Então, assim, se o servidor público, ele ocupa um cargo público, na tua cabeça já tem que vir o seguinte: esse cara é estatutário. O que significa ser estatutário? Existe um estatuto que rege a relação dele com o seu empregador, o Estado. E esse estatuto é sempre uma lei. É uma lei feita pelo Poder Legislativo. E se é uma lei, senhores, ela pode ser alterada a qualquer tempo, sem a vontade do servidor, sem o consentimento do servidor. Tá? Evidentemente que direitos adquiridos são protegidos, né? Mas quando o teu vínculo com o Estado é estatutário, é de uma lei, a lei ela tem essa característica, ela pode ser alterada a qualquer momento, independentemente do consentimento da população, ou no caso que a gente está estudando, do consentimento do servidor público. Tudo bem? Então, quem ocupa cargo público, a gente chama esse cara de servidor estatutário, servidor público estrito sensu. O vínculo que ele tem com o Estado é um vínculo estatutário, um vínculo legal, porque é uma lei que estabelece isso. Então, dou exemplos para vocês, né? Na esfera federal, de quem é que ocupa cargo público, né? Receita Federal, cargo público. Polícia Federal, cargo público. Polícia Rodoviária Federal, cargo público. Controladoria Geral da União, cargo público. Né? Auditoria Interna, cargo público. Tá? Para quem trabalha na administração direta, senhores, lembra a administração direta? Para quem trabalha dentro dos órgãos da administração direta, é tudo cargo público. E para quem trabalha nas autarquias e nas fundações de direito público, também é cargo público. Então, quem trabalha no INSS, autarquia, cargo público. Quem trabalha no IBAMA, quem trabalha no CAD, quem trabalha no Banco Central, quem trabalha na SUSEP, tudo isso é cargo público. Quem trabalha de professor na Universidade Federal, é tudo cargo público. Tá? O vínculo que esses caras têm com o Estado é um vínculo regido por lei. Né? No âmbito federal, essa lei é a Lei 8.112, de 1990. Tá? É a Lei 8.112, de 1990. É como se fosse assim, mais distante. Mas é só para você ter uma ideia do que eu estou falando, para você se situar mais ou menos no mundo. Tá? Como se fosse a nossa CLT. Tá? Você que trabalha no emprego particular, a tua relação com o teu empregador é regida por um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, ele tem algumas das suas disposições que são reguladas pela CLT. Não dá para dispor diferente da CLT, para prejudicar o empregado. Né? Fazendo um paralelo, né? Aqueles que ocupam cargo público, ou seja, aquelas pessoas físicas que trabalham na administração direta, autárquica e fundacional, essas pessoas, o vínculo, a relação que elas têm com o empregador delas, então o meu empregador é a União, né? Que eu estou na administração direta. O cara que trabalha no INSS, o empregador dele é o INSS. Assim, empregador entre aspas, tá? Porque isso aqui não é uma relação de emprego. Então, essa relação entre o meu empregador, entre aspas, entre mim e o meu empregador, essa relação é regulada por uma lei. O vínculo que eu tenho com o Estado, ele é regulado por uma lei.
E no âmbito federal, essa lei é 8.112. Tudo bem? Então, esses são servidores públicos, estrito sensu, ou servidores estatutários. Tá bom? Regime jurídico, estatuto, vínculo com a lei, eles ocupam o cargo público. É a galera que trabalha em administração direta, seja federal, estadual, municipal, administração direta, e nas autarquias e nas fundações. Seja autarquia federal, estadual, municipal, a regra é a mesma. Vocês entenderam? Ok. Vamos para a segunda categoria de servidores públicos, que a gente chama de empregados públicos. E a palavrinha empregado aqui não, a palavrinha empregado não está à toa. Assim, aqui empregado no sentido da CLT mesmo. Porque existem pessoas físicas que prestam serviço para o Estado, senhores, e o vínculo delas com o Estado, ele é regido pela CLT. E essas pessoas são chamadas de empregados públicos. Por que são empregados públicos? Porque eles ocupam empregos públicos. Aqui, um pouquinho mais para frente, eu vou falar para vocês o que é cargo público, o que é emprego público. Eu só quero que vocês fiquem com essas noções agora. Quem é empregado público? É a pessoa física que ocupa um emprego público. O vínculo que eles têm com o Estado aqui é seletista. É regido pela CLT, é contratual. Então, aqui é diferente do estatutário. Lá, no estatutário, é uma lei que rege. É uma lei feita pelo Poder Legislativo, que rege os direitos e obrigações do servidor público estatutário. Essa lei pode ser modificada a qualquer tempo. Para o empregado público, o que rege a relação dele com o Estado é um contrato de trabalho, que é regulamentado pela CLT. E, assim, contrato de trabalho não pode ser alterado sem consentimento do empregado, porque é contrato, ato bilateral. É diferente, né? É diferente o regime jurídico, né? Um é regime jurídico estatutário, o outro é regime jurídico seletista, porque vem da CLT. Tá bom? Então, nós temos os empregados públicos também. Né? Eles ocupam empregos públicos e o vínculo é seletista, contratual. Tá? Aonde é que temos empregados públicos na estrutura da administração pública? Os caras que trabalham nas estatais, senhores, nas sociedades de economia mistas e nas empresas públicas, esses caras são empregados públicos. Então, quem trabalha na Caixa Econômica, quem trabalha no Banco do Brasil, na Petrobras, nos Correios, esses caras, eles são empregados públicos, tá bom? São todos empregados públicos, tá? Então, veja, para aqueles que trabalham na administração indireta, que abrange autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, o vínculo dessas pessoas com a administração indireta pode ser de dois tipos, estatutário ou seletista. Se o cara trabalha numa autarquia ou numa fundação, o vínculo é estatutário. Se o cara trabalha numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública, o vínculo é seletista ou contratual. Ele é empregado público. Vocês entenderam? Tá. Então, assim, vamos dar alguns exemplos. Já que eu dei exemplo aqui dos empregados públicos, né? A exemplo mais de servidores, né? Eu falei para vocês, o pessoal que trabalha na Receita, na administração direta, né? Receita, polícia, esses órgãos, né? Autarquias e fundações, mas os juízes, senhores, também são servidores. Lembra, os juízes, né? Que tem uns caras que acham que eles são agentes políticos, né? Para aqueles que acham que é agente político, você enquadra juiz lá. Para os que acham que juiz não é agente político, é a maioria, aonde que ele enquadra os juízes? Aqui, os servidores estatutários, servidores públicos estatutários, assim como os membros do Ministério Público, assim como os advogados públicos, assim como os delegados de polícia, os ministros do Tribunal de Contas, os diplomatas, o cara que trabalha no CNJ, no CNMP, tá? É tudo servidor público. Né? Os juízes também têm a sua lei orgânica, né? Os servidores públicos federais
servidores civis públicos federais, né, eles têm a sua lei, né, que é a Lei 8.112, aquela que eu disse para vocês. Essa lei se aplica para a Receita, para a Polícia, para todo mundo da administração direta federal, autárquica e fundacional. Então, assim, há muita gente. Tá? Os juízes, que também são servidores estatutários, eles têm, aplica-se a 8.112 para eles? Não, porque os juízes têm uma lei própria, eles têm uma lei orgânica própria, tá? Assim como os membros do Ministério Público têm a sua lei própria, com seus direitos, com suas garantias, tá? Os advogados públicos também têm a sua lei própria, tudo lei complementar por força de norma constitucional, tá bom? Os policiais civis, né, os federais, polícia judiciária, né, também é tudo servidor estatutário, tá bom, senhores? Bom, lembra que a gente falou sobre funcionário público? Que não se usa mais essa palavrinha funcionário público desde 1988? Sim. Então, desde 88 não pode mais falar assim tecnicamente funcionário público. No âmbito do direito administrativo. Lá no direito penal você pode falar. Lá no direito penal, o artigo 327, ele dá o conceito do que é funcionário público. Mas veja, é uma redação que é de 1940, né, e ela só espelha a realidade daquele momento. Né. Mas enfim, no direito administrativo pós-88, você não pode mais falar que existe funcionário público. Você fala, existe o quê? Agente público. E os agentes públicos são divididos em agentes políticos, servidores públicos. Os servidores públicos são divididos em servidores estatutários e empregados públicos. Tem mais uma categoria que eu já vou falar, tá? Os servidores públicos estatutários, esses que ocupam cargo público, que o vínculo é legal, que eles têm estabilidade, né? Tem regra, a aposentadoria é regida pela Constituição, lá no artigo 41. Esses servidores públicos que trabalham na administração direta, autárquica, fundacional, são ocupantes de cargo público, estes servidores públicos são os antigos funcionários públicos. Vocês entenderam? Pós-88, aquilo que era funcionário público passou a se chamar servidor estatutário. Tá bom? Teve essa modificação em 88, tá? Nós não temos mais a expressão funcionário público. Nós temos uma expressão que indica as mesmas características. Ocupante de cargo, vínculo legal, estatutário, tem estabilidade, trabalha na administração direta, autárquica e fundacional, né? Servidor estatutário. Bom, senhores, agora vamos falar um pouquinho, tem uma terceira categoria de servidores públicos, né? Você tem os estatutários, você tem os empregados públicos, e você tem uma terceira categoria, que é o servidor temporário, servidor público temporário. Ele está previsto lá no artigo 37, né, inciso 9 da Constituição. Artigo 37, inciso 9 da Constituição. Então, veja, quem que é o servidor público temporário? Às vezes, senhores, uma função pública ela precisa ser desempenhada por um determinado período de tempo. Tempo certo. Você sabe quando inicia e quando termina. E você precisa de gente, o Estado precisa de gente para fazer aquilo lá. Porque não tem ninguém dentro da estrutura estatal, do quadro funcional do Estado, que faça aquilo. Então você contrata pessoas físicas para desempenhar essa função específica durante um tempo determinado. Quer dizer, o vínculo vai ser transitório. Ele vai receber por isso. Ele recebe. Mas o vínculo vai ser transitório, por um tempo determinado. Essas pessoas físicas que são contratadas por um período transitório, né, que recebem por isso, para exercer uma função pública específica, para desempenhar uma certa atividade administrativa, isso a gente chama de servidor temporário. Está previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Tá? Quem enquadra aqui, senhores, é o pessoal que trabalha no IBGE, que faz o censo, né? Vai na casa das pessoas, né, fazer uma entrevista para saber quantas pessoas tem no Brasil, né, depois puxar várias estatísticas, né, a respeito da população brasileira. Né. Então essas pessoas elas são contratadas,
né? Geralmente um processo seletivo simplificado, né? E elas exercem essa função durante alguns meses só. Depois, acabou. Né? Tá? Esse é um exemplo. Bom, senhores, então são essas as 3 subcategorias de servidores públicos que nós temos, tá? Bom, então agora voltando, né? Nós temos a categoria maior, que são os agentes públicos, da qual fazem parte os agentes políticos, os servidores públicos, e agora nós vamos entrar na terceira, que são os militares. Militares. Que antes de 1988, eles eram tidos pela Constituição como servidores públicos. Mas a partir de 1998, a Constituição ela foi alterada pela emenda 19, e os militares deixaram de ser considerados servidores, e passaram a ser uma categoria específica, né, de agentes públicos. Quem que são os militares? Bom, militares, senhores, são os membros das Forças Armadas. Quem são as Forças Armadas? Quem são as Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica? Muito bem, muito bem. As Forças Armadas do Brasil, ela é composta pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Então, os membros das Forças Armadas são militares, artigo 142 da Constituição. Mas nós temos outros militares no Brasil. E daí a gente vai para o âmbito estadual, né? Porque Força Armada é âmbito federal, nacional. Não é nem federal, é nacional. Aí no âmbito dos estados, nós temos militares também. Quem são os militares no âmbito dos estados? Polícia Militar? A Polícia Militar e o Bombeiro Militar. Porque a gente tem bombeiro civil também. Então, os bombeiros militares, eles também são militares. Tá? Eles têm um regime jurídico estatutário. Quando eu digo assim, estatutário, é a mesma coisa do civil, tá? Eles têm uma lei própria que regulamenta a relação deles com o empregador, entre aspas, deles. Eles têm uma lei própria, tem regra de aposentadoria deles, tem a sua estabilidade, né? A remuneração, o nome da remuneração é diferente, né? E eles ocupam também cargos públicos, ok? Então, esses são os militares. Bom, senhores, não vou me alongar muito aqui, mas apenas para dizer para vocês isso, né? Militares são essas pessoas, eles têm a sua lei própria, né? E o regime jurídico é estatutário, não é contratual, não é seletista, né? Até porque não poderia ser, né? Porque exercem função essencial ao Estado, né? É geralmente assim, senhores, você está em dúvida se o regime jurídico desse cargo, dessa pessoa que trabalha para o Estado, se ele é estatutário ou se ele é seletista. Você está em dúvida, pensa com você. A função que esse cara exerce é essencial para o Estado? Se ela for essencial para o Estado, ele é estatutário. Ele ocupa cargo público, tipo juiz, Ministério Público, polícia, diplomata, cara que trabalha na fiscalização de tributos. É atividade essencial para o Estado. Então, é regime estatutário. Você olha assim, qual que é a tua função? Pô, eu cobro boleto lá no banco. Isso é essencial para o Estado? Então, é empregado público. Então, assim, se você está em dúvida, está numa prova, alguma coisa e tal, está em dúvida, assim, esse, assim, é como se fosse, assim, a tua última esperança. Você dá o tiro, né? Dá uma analisada ali se essa função ali, se o descritivo da função é essencial, uma atividade essencial, exclusiva do Estado ou não. Tá? Se for, esse cara é estatutário, ele tem estabilidade, o vínculo é legal, tem uma lei que regulamenta os direitos dele. Se não, ele é contratual, é seletista. Tá bom? Não significa, eu não estou estabelecendo aqui hierarquia, tá? E nem
diminuindo essa ou aquela função, nada disso. É que o critério para estabelecimento das posições dentro da estrutura do Estado, o critério é esse. Tá? O critério é esse. Nós temos funções de mando estatal, função de decisão da soberania das decisões, das grandes decisões do país, onde é que você vai alocar dinheiro público para executar essa ou aquela política pública. Isso é agente político que faz. É dentro de mandato eletivo. Né? Aí nós temos outras funções em que as pessoas, elas são contratadas permanentemente, né, para executar funções. Algumas dessas funções são essenciais para o Estado, outras não são essenciais para o Estado. Essas que são essenciais para o Estado, o vínculo é estatutário. Aquelas que não são essenciais, o vínculo é contratual. Tem as suas garantias, tem os seus direitos, etc. e tal. Você veja, só para colocar na cabecinha de vocês o seguinte: dá-se a impressão de que quem é servidor estatutário, por ser regido por lei, essas coisas, né, por ter estabilidade, essas coisas, nossa, é muito melhor, né, do que o cara que trabalha no empregado público. Então, eu vou dizer para vocês, você sabia que quem trabalha quem é ocupante de cargo público, quem é servidor estatutário, não tem FGTS? O empregado público não tem estabilidade. Mas para ele ser mandado embora, ele precisa ter motivação, tá? Precisa ser motivado. Não tem estabilidade, mas para ser mandado embora tem que ter motivação. Mas o empregado público, ele tem FGTS. Então, se ele sai do emprego dele, ele tem lá o dinheiro dele, né? Agora, o servidor público não tem FGTS. Essa é uma das razões da estabilidade, senhores. Essa é uma das razões da estabilidade. Há outras razões que justificam a existência de estabilidade, sim. Uma outra razão que eu acabei de dizer para vocês. O sujeito não exerce qualquer função. Ele exerce uma função exclusiva do Estado. Uma função essencial do Estado. Ele precisa ter algumas garantias para bem exercer isso em nome do Estado. Tá? Vamos lá. Bom, ainda para a gente fechar aqui os agentes públicos, né, nós temos uma quarta categoria, né, então tem os agentes políticos, servidores, os militares, e agora vem a quarta categoria, que são os particulares em colaboração com o poder público, tá? Particulares. Em regra, pessoal, esse pessoal também é pessoa física, tá? E eles, a maior parte deles, o vínculo é transitório. Tem alguns que o vínculo é permanente. A maior parte deles, o vínculo é transitório. A maior parte deles, o cara não recebe. Tem alguns que recebem. A maior parte deles não recebem, tá? E alguns desses, como é que eles desempenham essa função, né? Eles desempenham essa função porque eles são chamados pelo Estado, eles são requisitados pelo Estado, né? O Estado dá uma ordem, você vem aqui prestar um serviço para mim. Outros desses particulares, eles recebem uma delegação do Estado para exercer uma determinada função, tá? Então, veja, essas são as características desses particulares em colaboração com o poder público, tá? Aqui a gente não fala em ocupante de cargo, emprego público, a gente não fala nada disso, tá? Porque o vínculo que eles têm não é nem contratual e não é nem legal. Não tem, tá? Afinal de contas, o agente público, né, aquele conceito geral, para ser agente público, você não precisa ter vínculo com o Estado, você precisa prestar uma função pública, mas você não necessariamente precisa ter vínculo com o Estado. E esse vínculo, caso tenha esse vínculo, ele pode ser permanente ou transitório. Então, voltando aqui para os particulares em colaboração, não tem vínculo com o Estado, tá? E para organizar essa galera que entra aqui nessa categoria, a doutrina subdivide em três, né, que são os delegados do poder público, né, depois os requisitados pelos poder público e os voluntários, né. Quem são os delegados do poder público? É aqueles que recebem uma delegação do poder público para prestar um determinado serviço. Então, são as concessionárias de serviço público, né, os notários, que é o pessoal que é dono de cartório, né, os notários. Então, esses são delegados do poder público. São particulares em colaboração com o poder público, né. A segunda categoria são os requisitados, né. Quem que são os requisitados, né? São aqui requisitados, né? Requisitado aqui é utilizado naquela expressão, na acepção jurídica da palavra, né? Quando a gente fala em requisição, juridicamente, isso tem um caráter de ordem, tá, senhores? Então,
não sei se alguém já falou isso para vocês, existe uma diferença entre solicitação e requisição. Solicitação é pedido, ele aceita não. Requisição é ordem, não aceita não. Se você disser não a uma requisição, você está cometendo crime de desobediência, tá? E quando eu falo aqui em requisição, né, com essa subcategoria de particulares, é nesse sentido. O Estado ordena que essas pessoas venham prestar um serviço, né? Quem que se enquadra aqui em requisição? Né? Os mesários, né, que trabalharam agora na eleição, vão trabalhar no segundo turno. Né? Os mesários é requisitado. Tá? Evidentemente que se apresentar justificativas lá, tal, ele pode te dispensar. Mas se ele não dispensar, você tem que ir. É requisição. Né? Jurado do tribunal do júri, né? Isso aí também é requisitado. Alguém aqui é jurado do tribunal do júri? Deixa eu ver se tem... Eu até me inscrevi já, mas eu já me inscrevi, mas não tive a honra ainda de ser convocado. Vai ser chamado. Vai ser chamado. Né? Vai, né? Mas independentemente de ser chamado ou não, eu recomendo não só ao Anderson, mas a todos vocês, se vocês tiverem um tempinho de sobra e tal, entra lá no site do TJ do Paraná e veja a pauta de julgamentos do Tribunal do Júri, né? Lá tem os dias que tem julgamento, o horário e tal. Vá lá e assista. É público. É público. É uma experiência bacana. Né? É uma experiência bacana. E de duas uma. Ou você sai dali odiando o direito penal, eu não quero isso para minha vida, não é isso que eu quero mesmo. Eu estava em dúvida e tal, mas agora fechou, não quero isso, eu quero fazer direito aduaneiro, né, brincadeira. Ou você sai dali gostando, Né? Se o júri for bom, assim, tem uns júris assim que o negócio é bacana, né? Ele tem assim um lado teatral, tá, assim, porque o julgamento do Tribunal do Júri, né, da parte da defesa, né, ele admite, a lei admite, né, que a defesa utilize qualquer tese de defesa, mesmo que ela seja contraditória entre si. Né. Então, o sujeito pode dizer o seguinte: não, olha, eu assisti um júri uma vez, em que o advogado de defesa trouxe uma tese esdrúxula. Uma das teses, assim, era esdrúxula, em defesa. Mas qual que é o problema da tese esdrúxula? Se você a manifesta com convicção, e a depender da composição do júri, você percebe no olhar dos jurados que eles acreditavam aqui. E nesse dia, quando o promotor olhou para o júri, o conselho de sentença, né, ele falou assim: e agora, o que eu faço? O que o promotor fez? Ele sabia, né, como era o crime tinha acontecido numa cidade pequena, em cidades pequenas, né, as pessoas têm uma vida religiosa mais apurada, né, mais rigorosa e tal. Ele disse o seguinte: ele pediu licença ao juiz para inquirir a vítima do homicídio. Quem que é a vítima do crime de homicídio, senhor? É uma pessoa que morreu, né? Ele puxou a cadeira. E ele fez todo o gestual, né? Que ali tinha uma pessoa. E assim, eu estava acreditando, porque era tão convincente o negócio. E ele utilizava, assim, numa fala, numa linguagem, assim, se expressava o negócio, assim, que o troço arrepiava, sabe? Arrepiava. Aí quando você olha para o conselho de sentença, assim, tem um que está coçando o olho, assim, porque está caindo uma lágrima, não sei o quê. Porque daí o promotor falava assim: o que você sentiu quando você ouviu o estampido? Aí ele abaixava, assim, com a orelha, assim, perto, assim, para escutar. Eu sei que você está com vergonha, que isso deve doer muito, mas diga para mim,
Ele ia lá na frente do conselho de sentença, vocês querem ouvir qual foi a dor dessa mãe morta pelo filho? Aí você olha para o conselho assim, meu, ganhou o conselho de sentença, ganhou, né? É evidente, né, que ele tem que, a acusação tem que se pautar nas provas de autoria e materialidade, né? Mas para reforçar, né, a tese dele, ele saiu com essa, né, e foi bem. Então vale a pena, recomendo. Bom, enfim, o jurado, o pessoal que está ali, as 7 pessoas que fazem parte do conselho de sentença, aquilo ali é agente público, tá, senhores? É agente público. Na categoria particular, em colaboração com o poder público, em especial os requisitados. Tá? Para fins do direito penal, aquilo ali é funcionário público, tá? Funcionário público. Comete peculato, ali no exercício, crimes funcionais normal, tá? Tudo bem, senhores? Bom, já que eu falei sobre cargos e empregos públicos, né? Mencionei, né? Deixa eu falar um pouquinho a respeito, algumas diferenças, algumas semelhanças e diferenças sobre cargos, empregos e funções públicas, né? A gente viu ali que servidor estatutário ocupa cargo público, empregado público ocupa emprego público, e o servidor temporário, ele exerce uma função pública. Então agora, eu vou gastar um tempinho aqui falando com vocês de diferenças, semelhanças e diferenças entre cargos públicos, empregos públicos e funções públicas. Tá? Bom, o que é cargo público? Né? Esse cargo público é um ponto de competências. É isso. A lei dá um nome. Isso é cargo público. E quem é que cria o cargo público? É a lei que cria o cargo público. Né? Se é um cargo para o executivo, a iniciativa é do poder executivo. Se é um cargo para o legislativo, a iniciativa desse processo legislativo é do poder legislativo, e assim por diante. Então, você quer criar um cargo público, tem que ser por lei. E esse cargo, qual vai ser o nome desse cargo? Vamos pensar no nome aqui, papapá. O que esse cargo público vai fazer? Quais são as atribuições desse cargo? Ele vai fazer isso, aquilo outro. Você criou um cargo público. O que é o cargo público? É um nicho de competências, ao qual a lei dá um nome, uma nomenclatura, batiza. Então, por exemplo, a gente tem um cargo público que julga conflitos aplicando a lei de forma definitiva. Qual é o nome desse cargo público? Cargo público que julga a competência dele. Julga conflitos de interesses aplicando a lei de forma definitiva. Que cargo é esse? Para aqueles que estão presentes. Cargo de juiz, professor. Muito bem, Marcos. Juiz. Cargo da pessoa que fiscaliza e arrecada tributos federais. Qual o nome desse cargo? Auditor fiscal. Muito bem. Você vai lá na lei que criou o cargo de auditor fiscal, tá lá. O que ele faz? Isso, aquilo outro. Qual que é o nome? Auditor fiscal. O cara julga conflito de interesse aplicando a lei de forma definitiva. É juiz. O cara é titular exclusivo da ação penal pública. E ele zela pelo interesse coletivo. Quem que é o nome desse cargo? Membro do Ministério Público. Aí pode ser promotor, procurador da República, procurador do Trabalho, blá, 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 blá. Vocês entenderam? Cargo é um nicho de competências. A lei dá um nome. Tá? O que é emprego público? A mesmíssima coisa. Emprego público, a mesmíssima coisa. É um nicho de competência. Mas qual que é a diferença entre eles? Bom, a primeira diferença, quem cria cargo é a lei. Quem cria emprego não é a lei. Porque o emprego é regulado pela CLT, é contrato de trabalho. Então, quem regula isso daí é um ato interno da estatal. É a própria estatal que vai criar os seus cargos, que serão providos através de concurso público. Veja,
o emprego público, a característica dele é ele é seletista, ser regido pela CLT, contrato de trabalho. Mas isso não significa que o ocupante de um emprego público se submeta integralmente à CLT, tá? Porque existem algumas normas de direito público que ele tem que ser obrigado a respeitar, como, por exemplo, o acesso através de concurso público. Então, o cara que trabalha no governo do Brasil, ele é um empregado público. Ele tem um contrato de trabalho regido pela CLT. Só como é que ele chega para trabalhar? Como é que tem acesso a esse emprego público? É através de currículo? Indicação? Não. É através de concurso público. E concurso público é norma de ordem pública. Então, veja, os empregados públicos, eles são regidos pela CLT, mas não na sua totalidade. Porque existem algumas normas de direito público que ainda eles devem observar, como, por exemplo, a obrigatoriedade do concurso público, eles têm que obedecer o teto constitucional também, teto remuneratório constitucional, tem que obedecer. Evidentemente que, assim, o teto remuneratório no Brasil é um teto cheio de furo, porque tem tanta exceção que não precisa mais chamar de teto, né? Tem tanta exceção que não precisa chamar de teto. Mas, enfim. Qual que é uma outra diferença? Oi, Anderson. Hein, professor? E no caso o PSS, ele se encaixa em que categoria desta última que o senhor comentou? Ele não é totalmente regido pela CLT, né? É um contrato específico de prestação de serviço para uma determinada área? PSS é Processo Seletivo Simplificado. É isso, é a sigla para Processo Seletivo Simplificado. Você está fazendo um processo de seleção mais rápido, mais célere, para que sejam selecionadas pessoas físicas para exercer uma função temporária. Você é um servidor temporário. Tá? Mas ele não é regido pela CLT, né? Ele tem um contrato à parte com o Estado. Isso, é um contrato à parte. Órgão à parte. Isso. Obrigado. Por nada, capaz. Bom, a primeira diferença, então, entre cargo e emprego público, senhores, é essa. O cargo é criado por lei, né? E, segundo, o emprego público é criado dentro da própria estatal, não é uma lei que cria, né? É um contrato de trabalho que cria. Né? E a segunda diferença é que o vínculo, né, daquele que ocupa cargo público é um vínculo estatutário, regido pela lei, né? E o vínculo do empregado público é um vínculo contratual, com aquelas consequências que eu disse para vocês, né? A lei pode ser alterada a qualquer momento, o contrato de trabalho ele só pode ser alterado com o consentimento do empregado, né? Quem ocupa cargo público tem direito de estabilidade, né? Quem ocupa emprego público não tem estabilidade, mas só pode ser demitido desde que tenha motivação, tenha motivo para tanto, né? Então não existe dispensa imotivada, né? Para empregado público. É diferente, por exemplo, do empregado particular, né? Se você tem um emprego particular, né, trabalha numa empresa normal, o seu empregador ele pode chegar num dia e dizer, não quero mais que você trabalhe aqui. Não, o que eu fiz? Não, você não fez nada, só não quero que você trabalhe mais aqui. Ele manda você embora. Evidentemente que ele vai ter que pagar todos os direitos rescisórios, né? Ele não teve nenhum motivo, é a dispensa imotivada, né? Isso não existe para o empregado público, embora ele seja regido pela CLT. E o que é função pública, senhores? Bom, a função pública, a primeira ótica, né, que a gente pode analisar ela, a gente já viu, que são servidores temporários, né? Acontece alguma coisa, né, ou alguma coisa que é prevista para acontecer periodicamente, né, em um determinado tempo, como é o caso do recenseamento, e se faz um processo seletivo simplificado, para que essas pessoas exerçam sua função pública durante um determinado período de tempo. Acabou, vai embora, não tem mais vínculo com o Estado nenhum. Então, essa é a primeira ótica, né, da existência da função pública, né, permitida pela Constituição. Quando a gente fala em função pública, a Constituição admite função pública em duas hipóteses. A primeira é do servidor temporário, né, e a segunda hipótese de função pública é das funções de confiança e os cargos em comissão. Função de confiança e cargo de comissão. O que é isso? Função de confiança e cargo de comissão. Os dois, tudo é função pública. E no que consiste a função pública de função de confiança e de cargo de comissão? As duas. Elas se destinam a atividades de assessoramento e de chefia.
assessoramento e de chefia. Tá? Não precisa de concurso público para ocupar essas funções públicas. Não precisa de concurso público para ocupar a função pública, seja uma função de confiança ou um cargo em comissão. Não precisa. Em nenhum dos dois você tem estabilidade. Em nenhum dos dois você tem estabilidade. Tá, mas qual que é a diferença, então? Eles têm todas essas semelhanças, mas qual a diferença? Bom, as funções públicas que são destinadas à chefia, assessoramento, elas só podem ser ocupadas por servidores públicos. Então, o sujeito ele já ocupa um cargo público, que ele acessou através de concurso público. E ele pode ocupar uma função pública de chefia. Então, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho chefe. Esse chefe meu, ele é ocupante do cargo de auditor, ele prestou um concurso, passou para o cargo de auditor fiscal, e como ele trabalha muito bem, ele tem assim, essas competências, essa capacitação para gerenciar pessoas, ele foi nomeado como chefe da equipe onde eu trabalho. Então, ele é chefe da equipe onde eu trabalho. Então, além do cargo de auditor, ele tem essa função de confiança, que é remunerada. Mas não tem estabilidade. Ele pode pedir para sair, ou sai com ele. Não. Função de confiança só pode ser ocupada por servidor público. Cargo em comissão. Pode ser ocupado por qualquer um. Até existe uma lenda, vamos dizer assim, que por trás do cargo de confiança e os comissionados, né? O leilão das cadeiras, não sei se o senhor já ouviu falar, em época de campanha política. Ah, sim. Você faz a tua oferta, quero tal secretaria, te dou tanto em dinheiro para te ajudar aí na tua campanha. Né? Isso eu tive o dissabor de acompanhar muito de perto situações assim. Isso, infelizmente, isso é costumeiro. Isso é costumeiro. Infelizmente mesmo. Infelizmente, isso é costumeiro. Acabam parando pessoas de uma incompetência gigante, né, dentro de secretarias aí tão importantes no dia a dia do cidadão, do munícipe que paga seus impostos, seus tributos aí, acaba... No final de contas, aquele que pretende se manter no poder, né, ele acaba utilizando-se da máquina pública que ele gerencia, e a máquina pública é tanto os sujeitos quanto os objetos da máquina pública em seu favor, né, do que pode, né? E às vezes de forma escamoteada, mas isso acontece. Isso é nosso, isso é carimbo brasileiro, não é exclusivo nosso. Isso existe em qualquer país democrático que tenha eleições, isso existe. Tá? E não é só no âmbito municipal, né? Estadual, federal, muito bom. Mas isso é um selo muito brasileiro. Isso é um selo muito brasileiro. Nós fomos fundados assim. Enfim. Bom, senhores, então essa é a diferença, né? Função de confiança, só o servidor público é que pode ocupar cargo em comissão. Qualquer um pode ocupar. Em relação ao cargo em comissão, senhores, quando eu digo assim, qualquer um pode ocupar, em âmbito federal existe um decreto editado em 2019 que estabelece alguns requisitos para a ocupação de cargos de comissão, porque os cargos de comissão eles são escalonados, né? De 1 até o 6, né? Depois tem os níveis especiais. E à medida que você vai se aproximando do 6, começando vai se aproximando do 6, a quantidade de funções que tem aquele cargo, o grau de complexidade das funções desse cargo, ela vai se tornando cada vez mais
intenso, mais aprimorado. E, evidentemente, daí o que vem? Vem esse decreto e começa a estabelecer requisitos para ocupar cada um desses cargos, desses níveis, né? Então, à medida em que você vai chegando nos 6, os requisitos vão ficando cada vez mais específicos e mais exigentes. Tá? Então, vocês podem depois digitar no Google, caso tenham interesse, para saber quais são esses requisitos, né? Tem requisito de experiência, de conhecimento intelectual, né? Tem coisa assim, que é uma bandeira desse governo, né, que nós temos. Né? Mas a despeito, quando eu disse assim, que o cargo de comissão pode ser ocupado por qualquer um, e pode ser ocupado por qualquer um, não é a totalidade de todos os cargos de comissão que eles podem ser providos dessa forma, qualquer um. Né? Em âmbito federal, existe uma limitação de 70% dos cargos de comissão federal, eles podem ser nomeados por qualquer pessoa. Então, é de livre nomeação. Os outros 30%, aí é só servidor, pode ocupar. Né? Na medida que você põe servidor, né, por que isso? Né? Na medida que você põe servidor para ocupar cargos de comissão, o exercício da função pública se torna técnico. Não tem ali vontade do servidor. Ele executa o que está previsto na lei, independentemente de quem seja. O servidor público ocupante, assim, de cargo público, daí eu digo assim, falo por mim, né? Falo por mim e por da onde eu trabalho. Né? Independentemente de qual é o CPF que está ali, qual é o CNPJ que está ali, o que diz a lei? A lei diz, é isso, acabou, não posso fazer absolutamente nada. Não gostou, meu querido? Você acha que você tem alguma razão? O Poder Judiciário está ali, à tua disposição. Então, é técnico. Não quero saber quem é você, é técnico. Então, assim, o mesmo despacho, a mesma decisão que eu dou num processo que envolve um crédito tributário de 50 mil reais, se eu tiver um contribuinte que o crédito dele é de 1 bilhão de reais e ele estiver na mesma situação, a resposta vai ser exatamente a mesma. Né? Então é isso. Tá? Então os cargos de comissão em âmbito federal têm essa limitação. Tá? O livre provimento tem uma limitação de 70%. Tá bom? Bruna, recebi aqui o teu chat, tá bom? Depois eu dou uma olhadinha lá, tá, querida? Mas aqui eu já faço a observação. Porque você fala que você está com uma dúvida sobre um caso verídico, né? Eu faço a observação de que se isso envolver, né, a receita, né, o meu trabalho, eu não posso responder. Tá bom? Acho que todos vocês já sabem, eu falei isso mais de uma vez, né? É o código de ética, o compliance. Né? Então, é boa fé, né, senhores? É boa fé, na verdade é boa fé e honestidade. Né? É isso. Tá, vamos lá. Mas eu dou uma olhada lá, Bruno. Tá bom? Me responde por lá daí, por favor. Não é da receita, não. Obrigado. Pode deixar, querido. Responda, então. Tá bom? Então, algumas considerações sobre cargos públicos, né? Eu já acabei de falar algumas, né? Ele é criado por lei, né? Cargo público é criado por lei, emprego público não, né? Emprego público não é criado por lei, né? Existem alguns cargos, né? A extinção também é por... a criação de cargo público é por lei. Para você extinguir um cargo público, você tem que usar o mesmo remédio, a mesma linha, é por lei também. Mas existem algumas exceções, né? A gente já viu isso quando a gente estudou o poder regulamentar, que a gente estudou os decretos autônomos, né? Que quando existem cargos públicos vagos, eles podem ser extintos por decreto do presidente da República. Então, essa é uma das exceções, né? Acessibilidade dos cargos e empregos públicos, né? A cargo e emprego público, a acessibilidade é por concurso público. Tá? As funções públicas que independem de concurso público. Tá? E quem é que pode ocupar cargo, emprego, função pública? A regra aqui são os brasileiros, tá, senhores? Natos e naturalizados. A regra é que é brasileiro, nato e naturalizado.
Existem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Existem alguns cargos públicos que são privativos de brasileiros natos, tá? Isso está lá no artigo 12 da Constituição. Tá? Presidente da República, ministro do STF, presidente do Senado, né? São cargos, assim, chave dentro da estrutura do Estado brasileiro. Então, eles só podem ser ocupados por brasileiros natos, não é nem naturalizado, tem que ser nato, tá? E com autorização legislativa, né, evidentemente com previsão constitucional, alguns cargos podem ser acessados, podem ser ocupados por estrangeiros, né? Um exemplo disso é o cargo de professor da universidade. Ele pode ser ocupado por estrangeiro, tem autorização constitucional para isso, tá? Lá no artigo 200 trata da educação, saúde, desporto, 206, 207, alguma coisa assim, tá? Que vai tratar desse negócio do acesso estrangeiro a cargo na universidade pública. Depois teve uma lei que regulamentou esse dispositivo constitucional. Tá? O próximo ponto aqui, vamos falar sobre estabilidade. Falar sobre estabilidade, melhor falando. E estabilidade? Então, veja, senhores, estabilidade é uma garantia de permanência no serviço público. É uma garantia de permanência no serviço público. E essa garantia, ela é dada a quem? A quem ocupa cargo público. Né? Então, quem tem cargo público tem essa garantia da estabilidade. Em outras palavras, né, o servidor público estatutário, ele tem estabilidade. É possível que ele tenha estabilidade, porque estabilidade é um negócio que você adquire. Não é um negócio assim, passei no concurso, nesse cargo, tomei posse no cargo, já sou estável. Não. Passa um tempinho, só depois é que você se torna estável. Tá? Mas uma vez que você já fala qual que é esse tempo. Quando você se torna estável, isso significa o quê? Que você só pode ser mandado embora em algumas hipóteses previstas na Constituição. E quais são essas hipóteses que o servidor estável pode ser mandado embora? Então, é através de processo administrativo, né, com direito à ampla defesa e contraditório, através de processo judicial, né, uma sentença pode destituir o sujeito do cargo público, né, ele perde o cargo público. A outra hipótese é durante o estágio probatório, né, o sujeito tem uma avaliação insuficiente de desempenho. Né, não, desculpe, não é no estágio probatório. O cara já é estável, né, e daí ele se submete, o cargo dele se submete a avaliações de desempenho periódicas, e se essas avaliações não forem satisfatórias, ele pode ser mandado embora. O detalhe é que essa previsão, né, acho que vocês devem ter escutado isso na mídia, mandar embora servidor por desempenho insuficiente, está previsto na Constituição, só que a Constituição diz assim, pode mandar embora nessa hipótese, vírgula, nos termos da lei. Essa lei não tem. Então, assim, não dá para exercer essa prerrogativa, tá? É uma hipótese prevista na Constituição, mas não dá para exercer ainda. Tá? E a quarta hipótese que pode mandar embora servidor estável é por aumento excessivo de despesa. Né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece vários critérios para o gasto responsável, né, do dinheiro público. Né? E quando a despesa pública ela aumenta em níveis alarmantes, a lei de responsabilidade fiscal ela tem alguns mecanismos, alguns instrumentos para tentar equacionar a despesa com a receita pública. Né? E esses gatilhos, né, eles têm uma ordem para ser observados, né? Você não pode escolher assim aleatoriamente. Um destes gatilhos é a demissão de servidor estável. Quando a despesa pública está muito alta, então é possível demitir o servidor estável. Vocês entenderam, senhores?
que é estabilidade? Estabilidade é isso, é uma garantia no serviço público. Só detentor de cargo público tem isso, só servidor estatutário tem, tá? E quando é que ele pode perder a estabilidade? Nessas 4 hipóteses. Tá bom? Como eu disse para vocês, a estabilidade não é um negócio que nasce. Né? Se ocupa o cargo já é estável. Não sai soltando fogos. Né? Porque você precisa passar um tempo no cargo e depois é que vão ver se você pode ser estável ou não. Né? Qual que é esse tempo que você tem que ficar no cargo para adquirir estabilidade? Geralmente são 3 anos estágio probatório. Anderson, nota 9,7. 9,7 porque você botou geralmente. Não é geralmente. Ah, A resposta é 3 anos. A resposta é 3 anos. 3 anos. Após 3 anos de efetivo exercício no cargo, o servidor público ele se torna estável no cargo, daí ele só pode ser mandado embora naquelas 4 hipóteses. Tá bom? Eu estou na Receita já faz... Veja, professor de Direito é português, né? Não é matemática, então eu demoro, assim, e quando tem, assim, na adição, vai, né? Agora, na subtração, divisão, assim, é ruim. Quando fica com número ímpar, então, nossa, daí eu me perco totalmente. Deixa eu ver aqui. Nós estamos em que ano mesmo? 2020, né? 2020. Eu estou na Receita já faz 17 anos. Já. Então, eu já sou estável, né? Então, para me mandar embora, só numa dessas 4 hipóteses. Cargo em comissão, senhores, não tem estabilidade, né? Como eu já disse para vocês. Então, é só servidor estatutário que tá, tem, né, o estágio probatório. Nesses 3 anos, a gente chama isso de estágio probatório. Tá? São 3 anos. Isso já foi de 2 anos. Tá? Eu não vou mencionar isso aqui para vocês, e tá, isso daqui, porque já é uma aula que eu estou dando só as partes principais. Né? Já foi de 2 anos. Quando a Constituição foi publicada em 1988, o prazo de duração do estágio probatório era de 2 anos. Né? E a estabilidade era adquirida com 3 anos. E daí a doutrina se embananava, né? Assim, poxa, mas peraí, se a estabilidade você adquire com o final do estágio probatório, como é que um alcança com 3 e outro alcança com 2? Fica esquisito isso. Aí veio uma emenda constitucional e alterou a Constituição. E daí colocou o mesmo número para os dois. Então, hoje, tanto estágio probatório quanto estabilidade, o estágio probatório tem duração de 3 anos, a estabilidade é adquirida ao final do estágio probatório, com 3 anos de efetivo exercício. Bom, o servidor público pode ser mandado embora do estágio probatório? Pode, ele tem estabilidade, né? E durante o estágio probatório você também é avaliado, né? Se tiver um desempenho suficiente, você pode ser mandado embora, né? Ah, mas e daí vai embora e não recebe nada? Vai embora, não recebe nada, você não tem FGTS. Mas ele não é colocado em disponibilidade, não. Só tem direito à disponibilidade se o servidor é estável. Né? Então, por exemplo, eu estou lá na Receita e resolvem, né, acabar com os cargos da Receita Federal. Né? Extinguir os cargos da Receita Federal. Né? Tá, eu não fui mandado embora. Né? Extinguir o cargo que eu ocupava. E agora, eu vou para onde? Eu tenho direito a ficar em disponibilidade, até que a administração encontre um outro lugar para me alocar, de acordo com as competências. Né? Isso está lá na Lei 8.112. Bom, senhores, quando a gente fala de estabilidade, a gente tem que falar também de um negócio chamado vitaliciedade. Vitaliciedade. Negócio vitalício. Lembra quando você está assistindo o jornal, assim, tá lá, o jogador, não sei o que lá, fez um contrato vitalício, não sei quem, de patrocínio, com o resto da vida. A não ser que ele faça apronte uma coisa muito feia, né? Ele vai perder os patrocínios. Né? A gente tem um negócio desse dentro da administração pública, né? A vitaliciedade. Veja, a vitaliciedade também é uma garantia de permanência no serviço público. Só que ela é uma garantia que garante mais
a permanência do que é estabilidade. Explico. Enquanto o servidor público estável, ele pode ser mandado embora naquelas 4 hipóteses que eu mencionei para vocês, processo administrativo, processo judicial, desempenho insuficiente e excesso de despesa, o servidor público que ocupa um cargo público que é vitalício, ele só pode perder o cargo através de processo judicial. Não tem outro jeito. É só através de processo judicial. Com direito a ampla defesa, contraditório. Tá? E como é que se adquire essa vitaliciedade, né, no cargo? Né? Também existe entre aspas, um estágio probatório. Mas não chama estágio probatório. Esse é um estágio de vitaliciamento. É diferente, né? Vai avaliar se o cara vai se tornar vitalício ou não no cargo. Né? Em regra, esse prazo é de 2 anos. Tá? Bom, bacana, né? Esse cargo interessa, né? Nossa, quer dizer que se eu ocupar um cargo vitalício, eu só posso perder o cargo pela minha vontade própria, eu que resolvo sair, ou contra a minha vontade, só através de processo judicial, que pode demorar anos. Pô, gostei desse cargo aí. Qual que é o prazo para se tornar vitalício? 2 anos. Nossa, é menos que a estabilidade, é menos. Quais são os cargos que são vitalícios? No Brasil. Alguém sabe? Ministros e conselheiros dos tribunais de contas, Isso é um. magistrados, membros do Ministério Público. Isso. São esses 3. Estes são os 3 únicos cargos vitalícios que existe aí, previsto na Constituição da República. Tá? Cargo de juiz, assim, depende de qual poder judiciário, é cargo de juiz, estadual, federal, militar, trabalhista, eleitoral, cargo de juiz. Membro do Ministério Público, estadual ou federal, e os membros dos tribunais de contas. Né? Quando a gente fala em Tribunal de Contas da União, esses caras são chamados de ministros do Tribunal de Contas da União, ministro do TCU. Quando a gente fala dos tribunais de contas dos estados, a gente chama esses caras de conselheiros do Tribunal de Contas. Né? São cargos que se equivalem, mas o nome que é diferente. Em âmbito federal a gente chama de ministro, em âmbito estadual a gente chama de conselheiro. Juiz e membro do Ministério Público, o cargo ele é acessado através de concurso público, dificílimo. E ministro e conselheiro de Tribunal de Contas não é concurso público, é indicação. É indicação. Mas, assim, é indicação, mas quando vaga o cargo, eles têm uma rotatividade, assim, né? Chega um momento que você pode colocar qualquer um, né? Agora eu vou colocar quem? Eu vou colocar o Fábio Camargo, virou conselheiro. Aí, vagou agora mais um cargo de conselheiro. Quem que eu vou indicar aqui? O governador vai indicar, né? Vou indicar quem? Vou indicar o Ivens. Quem é o Ivens? O Ivens é funcionário do Tribunal de Contas, concursado. Auditor do Tribunal de Contas, concursado. E daí ele foi indicado pelo governador para se tornar conselheiro do Tribunal de Contas, né? E aceitou, e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Então, assim, os cargos, quando a gente fala assim, é indicação, né? Mas tem um momento do processo da indicação, a depender de qual cargo que vaga, né? Ele vai ser preenchido por um funcionário
do próprio concursado, né, um servidor concursado do próprio tribunal. Tá? Então, existe essa regra aí também. Tá bom, senhores? Bom, crianças, há mais coisas a serem faladas, sabe, sobre agentes públicos, mas a gente não tem tempo para falar a respeito de tudo, né? Como eu disse para vocês, eu precisava, para vencer todo esse conteúdo, eu precisava de umas 2 aulas. Tá? Mas a despeito disso, firmei o compromisso no início com vocês de passar um materialzinho, né, abrangendo essa parte dos agentes públicos para vocês. Como ela não foi dada em aula, né, ela não vai ser cobrada. Eu estou passando a matéria para vocês, mas eu só cobro aquilo que eu falo em sala de aula. Aquilo que eu não falo, não cobro. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Abri o microfone da Letéia aqui, mas eu não escutei nada. Não sei se falou alguma coisa. Não, não falei nada, professor, não falei nada. Tá. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá bom, crianças. Agradeço. Ok, Janaína. Agradeço a paciência e a educação com que vocês sempre me escutam. Tá? Nós nos vemos... Não, nós não vemos mais, né? Nós não nos vemos mais. Né? Vai ter a prova semana que vem, né? Ou pelo andar da carruagem aqui, eu acho que todo mundo vai passar direto, né? Vocês são muito bons alunos. Então, acho que a gente não se vê mais aqui. Então, eu agradeço muito a nossa convivência, né? E vocês permitiram que ela fosse muito harmoniosa, né? Afinal de contas, 99% do tempo só eu que falei, só que me manifestei. Mas eu agradeço aos colegas aí que falaram, né? Ao Anderson e tal, as participações aqui no chat. Isso aqui só enriquece a aula, né? Não fica só um falando, né? Quando tem a participação dos alunos, assim, a aula fica bem mais dinâmica, bem mais legal. Tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor vai dar aula pra gente no próximo semestre? Eu não sei, Aleteia. Isso a gente só fica sabendo no ano que vem. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Por nada. Vamos torcer para que o senhor esteja conosco. Ah, Deus te ouça. Então é isso, senhores. Eu queria agradecer imensamente a convivência, né? Eu gostaria de conhecê-los, né? Pessoalmente. Alguns eu vejo aqui toda hora na câmera, mas os outros aqui eu só vejo pela foto, né? Eu acho que se eu encontrar na rua, não sei nem quem que é, ainda mais com máscara, nossa, aí eu vou passar batido, viu? Se você me chamar pelo nome, não é falta de educação, não, é porque eu não vou reconhecer, tá? Mas é isso, tá? Muito obrigado, eu espero que eu tenha desempenhado a minha função aqui de compartilhar conhecimento com vocês da melhor maneira possível. Eu tentei fazer aquilo que estava ao meu alcance e fazer o meu melhor para vocês, tá? Não é uma matéria muito fácil, é uma matéria muito abstrata, né? Mas tentei entregar para vocês o caminho de um conhecimento já meio asfaltado, para que vocês o trilhem. Tá? Então, se cuidem, estudem para a prova, tá? Não esqueçam de entregar os trabalhos na semana que vem. Tem que entregar o relatório da palestra também, viu? Tem que entregar o relatório da palestra. É só 2 alunos que mandaram para mim, tá? Só 2 alunos. E teve um que mandou, eu vou falar aqui, tá? Que fez o resumo da palestra, não, do TCC. Tem que apresentar o negócio do TCC, o relatório do dia do TCC, da terça-feira, né? Aí teve um aluno que apresentou aqui, que fez, inclusive, o resumo do TCC da aluna Adriana, que não apresentou. Ela não apresentou, e estava lá. Então, assim,
assim, eu não sei se a minha câmera desligou na hora que ela estava apresentando, mas, assim, salvo engano meu, ela não apresentou o TCC, mas, enfim, eu aguardo o relatório de vocês aí do TCC, o relatório da palestra, que isso é para avaliação da presença, tá, senhores? E em relação ao dia de hoje, né, como o sistema aí está, desculpe, está inacessível, né, está bem estável, em relação ao dia de hoje, eu não tenho nem como postar lá uma atividade para que vocês possam fazer, tá? Então, eu vou considerar a presença aqui pelas pessoas que estão presentes aqui no chat, tá bom? Para fins de presença. Então, daí na próxima aula é a nossa provinha, né? Não se esqueçam desses trabalhos da prova. E é isso, se cuide, mas a palestra não teve gravação, como faz para quem teve várias falhas de conexão. Bom, eu vou falar com a coordenação, né? Porque deve ter um jeito de saber quem é que estava conectado ou não. Como eu sei aqui quem está conectado ou não. Enfim, então assim, vocês se cuidem, tá? Que o negócio está pegando, está voltando a pegar, é a segunda onda, ela chegou. Enquanto não tiver uma vacina que seja 100%, senhores, nós vamos ficar convivendo com ondas, bom, com ondas. Então, se você está no grupo de risco, redobre os cuidados. Ah, eu não estou no grupo de risco, mas convivo com pessoas do grupo de risco. Então, assim, tenha amor pelo próximo, né? E tome também todas as cautelas possíveis, tá bom? Agradeço muito a vocês, fiquem com Deus, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Nada.